Tem alguém aí? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprender como lidar com as tempestades da vida. Tempestade na Bíblia significa problemas, adversidades, dificuldades. Jesus, ele nos informou que neste mundo nós passaríamos por aflições, por dificuldades, mas ele disse, olha, vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Subtende-se que nós também venceremos. E eu estou com uma história aqui que vem recheada, acompanhada de grandes lições. São 6 lições que vai abençoar muito a sua vida. E a sexta você não pode deixar de escutar, porque vai mudar e abençoar a sua vida. Há 3 tipos, pelo menos, de tempestades dentro da Bíblia. É distinguindo as mesmas que você vai poder saber como lidar com cada uma delas. Primeira tempestade que nós vemos na Bíblia é uma tempestade maligna. Marcos capítulo 4 fala que Jesus estava junto com seus discípulos e ele estava dormindo e de repente vieram ondas, ventos fortes, veio uma tempestade. Jesus se acordou, repreendeu o vento e mandou o mar se acalmar. Por que isso? Porque do outro lado, onde Jesus ia cumprir uma missão, tinha um endemoniado, um homem que precisava de libertação. Ou seja, o mundo espiritual, sabendo disso, o que foi que fez? Arquitetou tudo, levantando a tempestade para impedir Jesus e os seus discípulos chegar naquela localidade. Mas nada pode impedir o Filho de Deus quando ele quer agir e abençoar e libertar alguma vida. Então, o primeiro tipo de tempestade que nós vemos dentro da Bíblia é uma tempestade maligna. O segundo tipo de tempestade que nós vemos é a tempestade que o profeta Jonas, ele passou. O próprio Deus enviou uma tempestade no mar, porque Jonas queria sair do propósito divino. Jonas queria fugir. Jonas queria viver aquilo que o Senhor não tinha projetado para a sua vida. E Deus, ele sabe enviar tempestades, ele sabe atrair qualquer pessoa que saia de perto dele, saia dos seus propósitos. Deus, ele sabe como atrair, porque ele não quer perder ninguém. Pelo contrário, ele quer que todos se salvem. Então o próprio Deus, ele vai até as últimas consequências para não perder você. Se você está afastado da igreja, está escutando essa mensagem, olha, é hora de você voltar para Jesus. Então comenta aqui já nesse vídeo, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, eu quero viver aquilo que ele tem para minha vida. O terceiro tipo de tempestade é a tempestade natural, que nem é maligna e que nem é divina, ou seja, que não é nem as trevas que envia e nem o próprio Deus. É sim uma tempestade natural, que são os problemas cotidianos. E eu quero falar com vocês hoje sobre essa história dessa tempestade que se levantou aqui no livro de Mateus, capítulo 14, onde os discípulos de Jesus foi visitado por uma grande tempestade. E na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, o Senhor Jesus aparece e acalma a tempestade. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse assim, olha, vocês vão passar para o outro lado, mas eu não vou com vocês não. Vocês vão sozinhos e eu vou ficar aqui despedindo a multidão que eu já alimentei com pães e peixes, então vocês vão só. Então eles obedecem à ordem de Jesus e no meio do percurso se levanta essa grande tempestade para atrapalhar os discípulos de chegar do outro lado, de chegar em Genezaré. Olha, aqui tem lições poderosas que eu quero compartilhar com você e vai abençoar muito a sua vida. No momento que eles estão passando por essa tempestade, onde eles pensam que vai virar o barco, Jesus se apresenta. Jesus se apresenta. E quando Jesus se apresenta, ele diz, ei, sou eu. Os discípulos se assustam e diz, é um fantasma. E ele diz, não, sou eu. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu, Jesus. Olha só, aqui vai a primeira lição
desse vídeo que vai abençoar muito a sua vida. A primeira lição é, olha, antes de Cristo acalmar a tempestade por fora, ele primeiro fala ao coração dos discípulos. Ele diz, olha, tenham bom ânimo. E ele fala isso no meio da tempestade. Ele fala isso no meio da tempestade. A tempestade está acontecendo e Jesus olha para eles e diz assim, ó, tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu estou aqui. Antes de Jesus acalmar a tempestade externa, ele quer acalmar a tempestade interna. Os discípulos estão no meio da tempestade. Jesus se apresenta e diz as seguintes palavras para eles. Tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem. Sou eu, não temas. Calma, a tempestade está rolando e Jesus chega pedindo calma e coragem. Por que ele faz isso? Porque o medo estava tomando conta do coração dos discípulos. Então, antes de Jesus fazer qualquer coisa do lado de fora, ele quer primeiro curar você por dentro, porque o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Como é que está as suas emoções? Como é que está o seu lado interno? Você crê que o Senhor pode fazer um milagre por dentro e também por fora? Pense nisso. Segunda lição é, decida dar um passo de fé. Nesse momento, Pedro, ele fala para Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro, pode vir. Pedro decide dar um passo de fé. Pedro está nos ensinando algo poderoso aqui. Jesus, eu já te sigo sobre a terra e eu preciso agora provar de algo maior. Eu quero andar sobre as águas. Pedro é um discípulo que pensa grande. Pedro é um discípulo que pensa alto. Quais são os seus pensamentos? São pensamentos maus? São pensamentos pequenos? Pensamentos que diz assim, eu não presto para nada? Pensamentos que faz você não querer avançar, você não querer crescer, você não querer evoluir, progredir na sua vida espiritual e profissional? Quais são os seus pensamentos? E por que eu tenho que pensar grande? Porque o nosso Deus é grande, o nosso Jesus é grande. Nós temos que pensar grande. Pedro estava pensando grande. Eu quero algo maior, eu quero algo melhor, eu quero provar do sobrenatural. Você está pensando pequeno ou está pensando grande? Coloca aqui embaixo nos comentários que tipo de pensamento você está tendo. E se você está gostando dessa palavra que o Senhor está ministrando no seu coração, se está fazendo sentido para você, curta, compartilhe com alguém, comente aqui, eu estou sendo abençoado, nos comentários. Decida dar um passo de fé, decida dar um passo de fé. Você diz, eu estou, pastor, esperando as coisas melhorarem. A Bíblia diz que a pessoa que espera o tempo melhorar, o tempo ficar bom, ela nunca vai semear. Aonde é que você tem que dar um passo de fé? Dê um passo de fé e você verá coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Veja que quando Pedro dá um passo de fé, ele começa a andar sobre as águas. Decida dar um passo de fé. Terceira coisa que é poderosa. Quando Pedro está andando, de repente, ele começa a observar a força do vento, o vento contrário. Pedro, ele sai do foco que é Cristo e coloca o seu foco na tempestade, no vento forte, no mar. E Pedro começa a afundar. Pedro começa a descer. Pedro começa a submergir, porque ele estava olhando para outro alvo, que não era o Senhor. Cuidado com as distrações. Na vida sempre vai aparecer distração. Foco é o lugar onde eu empenho minha energia, minhas forças. Onde é que você tem colocado o seu foco? Nas coisas contrárias ou nas coisas boas? Foque em Jesus, pois se você focar nele, você não vai se afogar. Você verá ele te abençoando. Quarta
lição que vai abençoar também muito a sua vida. Quarta coisa, Pedro, ele aceita o convite de Jesus para caminhar sobre as águas. Pedro aceita o convite de Jesus para andar sobre as águas, caminhar em meio ao problema. E Pedro caminha diante da tempestade, porque diante das tempestades da vida, diante dos problemas da vida, nós somos impulsionados a ficar reservado, a não querer avançar, a ficarmos enclausurados e não provar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E aí, você vai ficar olhando para a tempestade? Você vai ficar distraído ou você vai focar em Jesus e vai caminhar diante dos problemas? O segredo é caminhar diante das dificuldades, porque enquanto você caminha diante das dificuldades, você está falando para o próprio Deus: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida e mudar a minha história. Se você olhar para a força do vento, para a força contrária, o que é que você vai ganhar? Nada. Você vai afundar. Mas eu acho lindo, porque no momento que Pedro está se afogando, ele está bem pertinho de Jesus. Jesus estende a mão e traz Pedro novamente. Jesus, ele estende as mãos para Pedro no meio da tempestade. E no meio da tempestade, Pedro entende que Jesus não vira as costas para ele. É isso que eu quero falar para você nessa quinta lição. O Senhor jamais vai virar as costas para você diante dos problemas da vida, diante das dificuldades. Muitas vezes a gente olha e diz assim: será que o Senhor está comigo? Parece que eu estou só. Me ajuda, Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Senhor, me ajuda. Pai, muda a minha história. E muitas vezes você pensa que o Senhor, ele te esqueceu, mas a verdade é que o Senhor não te esquece. A Bíblia diz que o povo de Sião disse: parece que o Senhor nos esqueceu, parece que o Senhor nos abandonou. E Deus olhou para o profeta Isaías e disse assim: Isaías, diz para o meu povo que eu, o Senhor, não me esqueço deles. Uma mãe que amamenta o seu filho pode até esquecer, mas eu jamais me esqueço de vocês. Então entenda que diante dos problemas da vida, o Senhor não deixa de estender as mãos para você. Nesse momento, tem uma mão vindo de encontro à sua vida, que é a mão do Senhor Jesus, te puxando novamente para respirar. Você estava se afogando, mas Ele, te traz para a superfície. Você estava se afogando, mas Ele te coloca para cima. Você estava se afogando, mas Ele não deixa você perecer, Ele te traz novamente para cima. Ele não deixa você se afogar. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado, as chamas não arderão em ti. É uma promessa, não é se passares, é quando passares. Quando você passar por dificuldade, o Senhor vai estar com você. Ele não vai abrir mão de você, Ele não larga você. O Senhor é quem te abençoa, é o Senhor quem te fortalece. Sexta e última lição para você que ficou conosco até agora. Isso aqui está demais. Assim que Jesus pega Pedro pela mão, ele diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? E imediatamente Jesus colocou ele no barco novamente, subiu junto com ele e o vento cessou. O que é que o Senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo falar para você que acredite que as tempestades passarão, que os ventos fortes passarão, que os seus problemas vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida. Os discípulos voltaram a ter paz novamente. O Senhor Jesus proporcionou essa paz para eles, tanto por dentro, tanto por fora. Que Deus te abençoe, guarda essa palavra no seu coração. Olha, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, ative o sininho aí para você sempre receber os nossos vídeos, curta e compartilhe com alguém essa mensagem, porque aqui eu sempre vou estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Um abraço, Deus te abençoe.